Salve galera, sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, domingão, dia 16 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. A bola está rolando na 9ª rodada da competição, que está emocionante e você não pode perder um segundo sequer deste vídeo. Vamos falar sobre os resultados dos jogos realizados, a tabela de classificação atualizada hoje e os jogos que vão completar a 9ª rodada do Brasileirão da Série D. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série D. Falamos também da Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. O Campeonato Brasileiro da Série D está emocionante. A 9ª rodada da competição teve início ontem, sabadão, 15 de junho, e o confronto entre Audax Rio e Real Noroeste ficou em 2-1 para o Real Noroeste. O Retrô bateu o Asa por 1-0. Também confronto realizado ontem, Patrocinense 0, Inter de Limeira 1. Também no jogão de ontem, Altos 2, Águia de Marabá 0. Também no sabadão, 15 de junho, CSE 3, Sergipe 2. Em outro confronto realizado ontem, Porto Velho 2, Rio Branco 0. Também ontem, sabadão, 15 de junho, Barra 1, Avenida 1. E encerrando os jogos deste sabadão sobre a 9ª rodada do Brasileirão da Série D, tivemos Misto 1 e Porã 0. Após vermos os resultados parciais desta 9ª rodada do Brasileirão da Série D, vamos conferir a tabela de classificação atualizada hoje. Então temos aí no grupo A, em primeiro lugar, o Manauara com 22 pontos. Em segundo, o Porto Velho com 18 pontos. Em terceiro, a Princesa com 14 pontos. Em quarto lugar, o Trem com 11 pontos. Em quinto lugar, o Manaus com 11 pontos. Em sexto lugar, o Rio Branco com 11 pontos em 9 jogos. Em sétimo lugar, o São Raimundo com 4 pontos em 7 jogos. E fechando aí em oitavo lugar, o Maitá, que ainda não pontuou, são 8 jogos, 8 derrotas. No grupo B, em primeiro lugar, temos o Altos com 15 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, vem o Tocantinópolis com 14 pontos em 8 jogos. Em terceiro lugar, o Maranhão com 13 pontos, também em 8 jogos. Em quarto lugar, o Motoclube com 13 pontos em 8 jogos. Em quinto lugar, o River com 11 pontos em 8 jogos. Em sexto, o Fluminense com 9 pontos em 8 jogos. Em sétimo, o Cametá com 8 pontos em 8 jogos. E em oitavo lugar, o Águia de Marabá com 5 pontos em 9 jogos. No grupo C, em primeiro lugar, vem o 13 com 22 pontos em 8 jogos. Em segundo lugar, o Iguatu com 14 pontos em 8 jogos. Em terceiro lugar, o Santa Cruz com 12 pontos em 8 jogos. Em quarto lugar, o Atlético C com 12 pontos em 8 jogos. Em quinto, o América com 12 pontos em 8 jogos. Em sexto, o Souza com 11 pontos em 8 jogos. Em sétimo lugar, o Maracanã com 5 pontos também em 8 jogos. E em oitavo, o Potiguar com 3 pontos em 8 jogos. No grupo D, em primeiro lugar, temos o Itabaiana com 17 pontos em 8 jogos. Em segundo vem o Retrô com 14 pontos em 9 jogos. Em terceiro lugar, o Jacuipense com 14 pontos em 8 jogos. Em quarto lugar, o CSE com 12 pontos em 9 jogos. Em quinto vem o Asa, também com 12 pontos em 9 jogos. Em sexto lugar, o Juazeirense com 9 pontos em 8 jogos. Em sétimo lugar, o Petrolina com 9 pontos em 8 jogos. E em oitavo lugar, o Sergipe com 5 pontos em 9 jogos. No grupo E, em primeiro lugar, vem o Brasiliense com 19 pontos em 8 jogos. Em segundo, vem o Anápolis com 14 pontos em 8 jogos. Em terceiro, temos o Misto com 13 pontos em 9 jogos. Em quarto lugar, o Iporá com 11 pontos em 9 jogos. Em quinto, o União Rondonópolis com 11 pontos em 8 jogos. Em sexto lugar, vem o craque, o CRAC, com 11 pontos também em 8 jogos. Em sétimo lugar, o Capital, com 7 pontos em 8 jogos. E em oitavo lugar, o Real, com 2 pontos em 8 jogos.
No grupo F, em primeiro lugar, vem o Itabuna com 16 pontos em 8 jogos. Em segundo lugar, o Nova Iguaçu com 15 pontos em 8 jogos. Em terceiro lugar, a Portuguesa com 14 pontos em 8 jogos. Em quarto, o Serra com 11 pontos em 8 jogos. Em quinto lugar, o Real Noroeste com 10 pontos em 9 jogos. Em sexto, o Democrata com 9 pontos em 8 jogos. Em sétimo, o Ipatinga, com 6 pontos em 8 jogos. E em oitavo lugar, o Audax, com 5 pontos em 9 jogos. No grupo G, em primeiro lugar, vem a Inter de Limeira, com 20 pontos em 9 jogos. Em segundo, o Maringá, com 17 pontos em 8 jogos. Em terceiro lugar, vem a Costa Rica, com 11 pontos em 8 jogos. Em quarto lugar, o Pouso Alegre, com 9 pontos em 8 jogos. Em quinto lugar, temos a Água Santa, com 9 pontos em 8 jogos. Em sexto, vem o São José, com 8 pontos em 8 jogos. Em sétimo lugar, o Santo André, com 8 pontos em 8 jogos. E em oitavo, o Patrocinense, com 5 pontos em 9 jogos. E no grupo H, em primeiro lugar, vem o Concórdia, com 11 pontos em 7 jogos. Em segundo lugar, o Cianorte, com 9 pontos em 5 jogos, 9 pontos em 5 jogos. Em terceiro, a Avenida, com 8 pontos em 5 jogos. Em quarto, o Brasil de Pelotas, com 8 pontos em 5 jogos. Em quinto, vem o Barra, com 8 pontos em 9 jogos. Em sexto, o Novo Hamburgo, com 6 pontos em 4 jogos. Em sétimo lugar, temos o Cascavel, com 6 pontos em 8 jogos. E em oitavo lugar, o Hercílio Luz, com 6 pontos em 7 jogos, após vermos a tabela de classificação atualizada hoje. Vamos voltar com os jogos que vão completar esta nona rodada do Brasileirão da Série D. Então hoje, domingão, dia 16 de junho, às 15 horas, teremos Santo André contra o Costa Rica. No mesmo horário, o Nova Iguaçu vai enfrentar o Ipatinga. Também para jogo no mesmo horário, o Maracanã enfrenta o Santa Cruz. Também hoje, domingão, dia 16 de junho, porém às 15h30, teremos Brasiliense contra o Capital. Também hoje, porém, às 16 horas, o Itabaiana vai enfrentar o Jacuipense. No mesmo horário, teremos o confronto entre Atlético do Ceará e Souza. Também no mesmo horário, teremos Serra contra o Itabuna e no mesmo horário, Anápolis contra o Real. Continuando com os jogos deste domingão, 16 de junho, no mesmo horário, 16 horas, teremos Brasil de Pelotas contra o Hercílio Luz. Em jogo no mesmo horário, Potiguar contra o Iguatu. Com partida no mesmo horário, Motoclube e Fluminense. Continuando com os jogos do domingão, no mesmo horário, 16 horas, o Cametá enfrenta o River. No mesmo horário, teremos Novo Hamburgo e Cascavel. Também no mesmo horário, Juazeirense e Petrolina. Confronto neste domingão, dia 16 de junho, porém às 16h30, teremos o Manaus enfrentando o São Raimundo. Já às 17 horas, teremos o Concórdia enfrentando o Cianorte. Também hoje, domingão, 16 de junho, no mesmo horário, 17 horas, o Craque CRAC enfrenta a União Rondonópolis. Também hoje, porém, às 18 horas, teremos o América contra o 13. Já às 18h30, o confronto entre Maringá e São José. E às 19 horas, teremos o Maitá contra o Manauara. Já amanhã, segundona, 17 de junho, às 20 horas, teremos o confronto entre Água Santa e Pouso Alegre. Também amanhã, segundona, teremos o Trem enfrentando a Princesa às 20h15. Já na terça-feira, 18 de junho, às 19 horas, teremos o Tocantinópolis enfrentando o Maranhão, encerrando esta nona rodada do Brasileirão da Série D. O Brasileirão da Série D está pegando fogo. Como vocês viram, esta nona rodada já foi surpreendente e vamos ter muito mais surpresa no decorrer da rodada. E para você não perder nenhum lance sequer aqui no Chance de Gol, é muito fácil, é muito simples. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Ative também o sino de notificações, deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos. Estamos juntos, galera. E até a próxima!